Olá, meus irmãos queridos, o meu bom dia a todos vocês, nesta manhã de quinta-feira, que realmente você tenha um dia muito maravilhoso, um ótimo, abençoado dia, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, vamos estudar a nossa lição de hoje, quinta-feira, Jesus, o autor e consumador da fé, é o título da nossa lição de hoje, com base de estudo no capítulo 12, verso de 1 a 3 do livro de Hebreus, tá? Onde nós encontramos uma mensagem muito importante para nós neste dia e na vida que nós estamos vivendo nesses últimos dias é muito confortante para nós. Nós estamos realmente precisando desta mensagem. Vamos orar suplicando ao Espírito de Deus para que Ele possa iluminar a nossa mente, né, e imprimir a palavra de Deus dentro da nossa mente, a fim de que nós não venhamos a esquecermos. E assim como o salmista Davi dizia, Senhor, escreve no meu coração a Tua palavra para que eu não peque contra o Senhor. Ó Deus querido, nosso Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã maravilhosa, como um presente que o Senhor nos deu mais um dia, nós queremos começar esse dia na presença do Senhor, na graça e na paz de Cristo Jesus, com o nosso coração repleto do Teu Espírito. Por isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a leitura do capítulo 12, verso de 1 ao verso 3, nós temos uma mensagem extraordinária para cada um de nós. Quando o apóstolo São Paulo, pedindo para que os seus leitores cuidassem com esta mensagem, porque ela era de suma importância para o crescimento da vida espiritual, que tanto era necessário naqueles dias, e como também para nós. Tá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Queridos, aqui a preocupação de Paulo é que quando nós tomamos o nome de cristão por dizermos sermos seguidores de Cristo, há uma grande responsabilidade que pesa sobre cada um de nós. Aqui no verso 1, Paulo diz que uma grande nuvem de testemunha, que está a nos rodear. Em outra carta de Paulo, direcionada a outra igreja, Paulo ele dizia que nós somos uma carta aberta e lida por todos. Tá? E então, por essa razão, meus queridos, Paulo diz que nós temos uma grande nuvem de testemunha, que está à nossa volta, e essas pessoas, elas, sem que você perceba, ela está de olho em você, ela está de olho na gente, tá? Olhando se realmente somos diferentes, se realmente somos seguidores de Cristo, se realmente vivemos
o Evangelho que nós professamos, crer, né, se nós estamos realmente seguindo a Cristo Jesus. Às vezes você nem percebe, mas há pessoas que estão de olho em você, tá? Estão de olho na gente. Se realmente nós estamos vivendo, obedecendo, guardando a palavra de Deus conforme a fé que nós professamos. Por isso a recomendação de Paulo é que nós devemos nos livrar de todo o peso do pecado que tão firmemente, tão insistentemente apega a nós. Devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós precisamos, meus queridos, nos desvencilhar do pecado cada dia, desligarmos do pecado e correr, como diz Paulo aqui, a carreira com perseverança que nos está proposta. Para isso, a recomendação de Paulo é que nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Se nós não olharmos para Cristo, não ligarmos a Cristo, não segurarmos em Cristo Jesus, jamais nós vamos sermos vencedores. Devemos, como diz Paulo, correr às pressas, não é? Como disse ele, esta perseverança, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Também aqui, meus queridos, Paulo, no verso 3, disse assim: portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Os nossos pensamentos devem e precisa estarmos pensando através, meus queridos, de sempre estarmos lendo, estudando sobre o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Tá? As oposições dos pecadores suportadas por Cristo Jesus, queridos, diz aqui o apóstolo São Paulo que Jesus não se importou com a vergonha, ele não se importou com a perseguição e oposição dos pecadores, porque ele tinha algo muito mais valoroso do que suportar tudo isso para salvá-lo. E é você, sou eu, são todos nós que somos importantíssimos para Cristo Jesus. Por isso ele tomou essa decisão de se entregar completamente para nos redimir, para nos salvar dos nossos pecados. Tá? Por isso Paulo recomenda, meus queridos, aqui bem no finalzinho do verso 3, dizendo que a finalidade de tudo isso é para que nós não nos cansemos e desanimamos na carreira, na nossa carreira cristã. A nossa carreira, meus queridos, que nos direciona para a Canaã celestial. Nós não podemos parar, nós não podemos cansar, nós não podemos desanimar. Nós precisamos perseverar firmemente, insistentemente, como diz o apóstolo São Paulo. Tá? Queridos, Cristo é aquele que torna a fé possível e é exemplo que nos personifica perfeitamente o que é uma vida de fé. Por isso que ele é o autor e consumador da nossa fé. Esse é o primeiro ponto importante, meus queridos. Jesus é aquele que nos personifica
Jesus é para nós o exemplo, Jesus é para nós como espelho, a fim de que nós possamos aprendermos dele, seguirmos o exemplo dele, tá? E com essa finalidade, meus queridos, como Jesus correu, né, e foi até o fim, e diz a palavra de Deus que ele está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, Jesus é o nosso exemplo para que nós não venhamos a parar na nossa carreira. Tá? Outro ponto importante aqui, meus queridos, é que Jesus, ele é a vida perfeita. Ele é o exemplo perfeito. Tá? A forma como Jesus viveu é exatamente o exemplo que ele nos deixou para que nós possamos também, como seus seguidores, viver. Tá? Por isso Jesus, ele tem uma vida perfeita. Aí você pode perguntar, mas como que nós podemos ser perfeitos, uma vez que nós somos pecadores e Jesus não tinha pecado? Jesus não tinha pecado, queridos, é exatamente por esse motivo, por essa razão, que Jesus é o nosso exemplo. Não porque nós, por sermos pecadores, seremos como Jesus. Mas nós seremos como Jesus de que maneira? Pela justificação pela fé em Cristo Jesus. Ao aceitarmos o seu sacrifício expiatório, Jesus ele imputa a sua justiça sobre nós, e então por esta forma, meus queridos, você se torna perfeito como Jesus é perfeito. Tá? Jesus é perfeito, Jesus não pecou de nenhuma forma, e por isso Jesus ele pode ser exatamente o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso justificador, e ele imputa então a sua justiça sobre você e sobre mim. E dessa maneira é que nós possamos viver a vida perfeita como Jesus. Tá? E também Jesus ele é a razão pela qual nós podemos ter fé. Tá? Jesus, meus queridos, ele foi o único que correu a carreira da fé e ele chegou ao final. Como diz o texto que nós estudamos, ele está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, porque ele chegou ao final. Tá? No capítulo 11, nós vimos ali os heróis e heroínas da fé, que eles correram, mas eles ainda não receberam o seu galardão, ainda não receberam o seu prêmio. Tá? Eles estão aguardando o futuro. Assim como nós hoje estamos também nessa carreira e estamos aguardando receber o nosso prêmio no futuro. Quando é esse futuro? Quando Jesus voltar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá? E então, no final, quando chegarmos a cruzarmos a linha de chegada dessa carreira da fé, que nós vamos então receber o nosso prêmio, que é realmente a vida eterna. Tá? E queridos, que realmente nós possamos aprender de Jesus como autor, como consumador da nossa fé, como nosso verdadeiro exemplo, e que nós possamos continuarmos nesta carreira, não cansando. É óbvio que em alguns dados momentos nós vamos sentir fadiga do pecado, nós vamos sentir cansaço do pecado, mas nós vamos sermos revigorados pelo Espírito de Deus e por Jesus Cristo, que Ele está ao nosso lado. Ele disse: eu estou com você, estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Então Jesus ele está conosco, disposto a nos ajudar, disposto a nos
fortificar para que nós possamos chegar, à linha, cruzar a linha de chegada da carreira da nossa fé. Tá? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus realmente possa encher o seu coração do poder santo do Espírito, para que desta forma você possa correr e você possa realmente chegar. Cristo está de braços abertos te esperando, nos esperando, tá? E Deus colocou à nossa disposição o céu inteiro, tá? Jesus está torcendo, o Espírito Santo está torcendo, o nosso Deus Pai está torcendo e os anjos estão lutando conosco cada dia para nós chegarmos lá. Fique com Deus, tenha um bom e maravilhoso dia, uma ótima quinta-feira para você. Logo mais estaremos chegando ao final desta semana.